sejam bem-vindos em mais um Pode Contar aí, o podcast da Confirp. Meu nome é Cindy Camargo, ao meu lado Richard Domingos, diretor executivo da Confirp. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que todas as empresas querem saber, querem entender e também ter aí algum benefício tributário para sua empresa. Então hoje a gente vai falar sobre incentivos fiscais. E para falar sobre esse assunto, nada melhor do que os especialistas que estão aqui com a gente hoje, né, Richard? Isso mesmo, Cindy. Então hoje eu tô aqui com o Lucas Barduco, né? Um dos advogados aí da empresa Machado Nunes, graduado em Direito pela PUC, Direito Tributário pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, certo? E do meu lado aqui também, o nosso diretor tributário aí da Confirp, Wellington Mota, pós-graduado em Direito Tributário pelo IBET e graduado em Direito pela Faculdade Uniradial. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre incentivos fiscais e eu acho que nada melhor a gente iniciar aí perguntando o que são os incentivos fiscais e para que eles servem, né? Certo. Bom, boa tarde a todos. Incentivos fiscais são mecanismos previstos na Constituição e na legislação que, de certa forma, reduzem o tributo a pagar ou mesmo eliminam, né? Então, é um termo muito amplo, né, que pode ser usado para muitas situações. Por exemplo, a gente tem imunidades no caso de exportações, a gente tem imunidades a tributos devidos por templos ou partidos políticos, dentre outras. Tem diversas isenções. Tem isenção para produtos que são considerados essenciais para a economia ou para a sociedade como um todo, ou que são consumidos por pessoas que que possuem necessidades ali específicas, né? Então, medicamentos para câncer, medicamento para AIDS, alimentos básicos, arroz, feijão, eles têm isenções. E tem hipóteses específicas de redução de base de cálculo, algumas coisas assim que reduzem o tributo a pagar de empresas muito em função de uma política deliberada do governo, seja federal, estadual, municipal, de promover determinadas atividades. Então, o termo benefícios fiscais é amplo, né? E ele pode significar muitas coisas. Ô Lucas, falando um pouco de incentivo fiscal, que eu acho que é um ponto que as empresas... principalmente empresas comerciais e industriais, elas buscam no Brasil hoje, porque o tributo hoje ele é determinante na formação do preço de uma empresa situada no Brasil. E existe uma grande complexidade hoje na legislação tributária e muitas empresas alçam mão aí de planejamento tributário, inclusive buscando estados e municípios, né, que produzem, que fornecem ou disponibilizam incentivos fiscais buscando a redução dos seus impostos. Quando a gente fala de incentivo fiscal hoje para empresas, quais são os principais tributos que uma empresa pode vir a reduzir se instalando em determinado local? Certo. A gente tem incentivos fiscais federais, né? Então já são bastante conhecidos aí a Sudan e a Sudene, por exemplo, né? Que são vinculados mais ao Norte e Nordeste, reduzem o IRPJ e a CSL. E a gente tem incentivos fiscais de ICMS, que são bastante significativos também. Então, se você olhar, por exemplo, ali uma garrafa de vinho que você compre, por exemplo, 95% de chance de estar escrito ali que aquilo ali foi importado ou por Santa Catarina ou Espírito Santo, né? Então são estados que concedem incentivos fiscais de ICMS bastante conhecidos. Então, apesar de haver outros também tributos, mas eu diria que o principal tributo assim que gera incentivos é o ICMS. A gente tem esses também conhecidos de imposto de renda e de CSL. Eu tô cheio aqui de perguntas referente a ICMS, mas quando você falou de Sudene e se referiu que esses incentivos voltado a tributos federais, que é o imposto de renda e a contribuição social, você falou que eles aplicam-se ao Norte e ao Nordeste. Então, qualquer outra empresa que esteja situada em qualquer outro lugar do país, ela não pode ter esse benefício? Não. Na verdade, ele normalmente é relacionado a isso pela fama, né? Por quem ouve, assim, até pelos nomes ali, né? Sudã e Sudene, mas são benefícios aplicáveis a regiões específicas que estão englobadas na administração de determinados órgãos, né? Então a gente tem ali também o norte de Minas e o norte do Espírito Santo, por exemplo, né? Que são no Sudeste, como todos sabem, eles são... alguns municípios eles são elegíveis também aos benefícios da Sudene, né? E a mesma situação a gente tem ali Mato Grosso, né? O norte do Mato Grosso. Então, não são apenas estados do norte e do nordeste que
são elegíveis a esse benefício. Normalmente são municípios do norte, de estados do centro-oeste e do sudeste, que, de certa forma, existe uma intenção ali de promover o desenvolvimento, né? Então, acho que foi interessante essa pergunta, porque realmente não é vinculado especificamente a Norte e Nordeste. Sim, e tem outro ponto, Wellington, se você quiser complementar, a questão da Sudã e Sudene, só para a gente fechar, que é um assunto bem interessante que muita gente às vezes deixa de considerar em planejamento fiscal, né, planejamento tributário. A questão do imposto de renda e contribuição social, desses incentivos sobre esses dois tributos, acho que parte do princípio que a empresa tenha que estar tributando lucro real, né? Eu acho que uma empresa de lucro presumido não teria nenhum tipo de incentivo. Mas assim, quais são os tipos de atividades mais comuns que podem usufruir desses incentivos fiscais Sudã e Sudene? Tem algum específico ou é para todo tipo de empresa? Olha, é um incentivo que, primeiro, ele é regional. A intenção é que seja regional, mas ele abrange também alguns municípios, algumas regiões que são ainda consideradas subdesenvolvidas. Mas a intenção inicial do legislador é desenvolver a região norte e nordeste. Por isso que a gente fala Sudã e Sudene, né? Sudene, nordeste. E são geralmente para as empresas, geralmente industriais, que estão localizadas naquelas regiões. O incentivo aí, obviamente, é na redução do imposto de renda. O Lucas pode me ajudar aqui. A redução de até 75% de imposto de renda e contribuição social. E se o Lucas quiser complementar aí sobre outras regiões... Aí, ô Lucas, ele tá colocando o negócio no seu colo. Tá jogando pra tô você aí a bola. Tô achando que ele não sabe tudo, não. Mas assim... Não, o cara é o mestre. Atividade mais, que mais usufrui esse tipo de incentivo, acho que é a industrialização, é isso? Industrialização, né? E muito vinculado a setores considerados estratégicos. Então, não basta ser indústria, né? Tem que ser indústria daqueles setores considerados estratégicos. Então... a gente vai dizer aí, telecom, por exemplo, é um setor considerado estratégico, né? Infraestrutura, energia, você ter processos industriais vinculados a equipamentos desses setores é algo que dá o benefício. Não é apenas indústria, né? São os setores estratégicos como um todo ali são, mas eu acho que normalmente a gente olha isso mais para empresas do ramo industrial mesmo, vinculadas a... E é um processo muito complexo para a empresa adquirir esse tipo de incentivo? Como é que funciona isso? Sudã e Sudene são, acho que até o Wellington pode complementar aqui depois, acho interessante, mas você precisa realmente apresentar uma proposta, né, que comprova que o seu processo produtivo vai trazer, ou ele está alinhado com os interesses econômicos do país, né? Claro que tem as diretrizes legais, sim, né? E você tem que ser um daqueles setores ali para ser elegível, mas você ainda tem que comprovar que você faz jus àquele benefício. Vai trazer benefício pro estado ali onde ele vai estar. Exato, vai trazer benefício para a região que se quer desenvolver e pro país como um todo, né? Porque Sudã e Sudene, a gente não pode perder de vista que, em última análise, ele é um benefício que busca beneficiar a economia nacional, né? Pelo menos no papel, no discurso, assim, a gente sabe que na prática é diferente, mas essa é a ideia do benefício, né? Quer falar um pouquinho aí também, Wellington? Acho que você já falou tudo aí, porque como é um incentivo, pelo menos a ideia, né? Aqui na região sudeste, poucas empresas utilizam esse incentivo, né? Geralmente as empresas que estão instaladas ou que mantêm filiais nas regiões norte e nordeste. E todo incentivo, obviamente, ele necessita de uma habilitação, assim como outros incentivos, por exemplo, da Suframa, da Zona Franca de Manaus. A empresa inicialmente tem que requerer a habilitação perante o órgão. Não, legal. Mas assim, fugindo um pouco agora dessa questão dos tributos federais, né, que é bem específico, nós vamos cair dentro dos outros tributos, basicamente o ICMS, que ele é hoje talvez um dos grandes vilões aí na carga tributária das empresas, das distribuidoras, dos e-commerces, né, das próprias indústrias, né? Hoje, muitas empresas buscam se instalarem em alguns estados que concedem esses benefícios fiscais, né? Concedem formas dessas empresas pagarem menos imposto em detrimento a uma contribuição diferenciada para o Estado, que pode vir através de, às vezes, termo de acordo de regime especial, onde a empresa ela tem que dar uma contrapartida para o Estado, né? Por que eu vou pagar menos imposto? Porque você deve estar trazendo também esse tal do desenvolvimento regional.
Falando nisso, quais são os principais tipos de incentivos fiscais referente a ICMS? Onde que a gente encontra hoje no Brasil? Os principais, tá, Luca? Eu sei que cada estado do Brasil são 27 entes federativos legislando, e se vacilar, acho que todos os estados hoje devem conceder algum tipo de incentivo. Mas, de acordo com o seu perfil aí de clientes, onde que os estados que mais se buscam esses incentivos e quais são esses incentivos fiscais? Tá. Eu diria que os principais estados são Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais. Acho que esses são os 3 principais aí. A gente tem Goiás, tem Alagoas, tem Rondônia, são estados também que oferecem alguns incentivos de ICMS. Acho que, assim, primeiro é importante diferenciar, a gente lá no começo, quando falou o que são benefícios, né, no começo aqui do podcast, a gente citou que tem, dentro de ICMS, tem aqueles benefícios que não dependem de implementação. Eles existem, então na lei, eles são aprovados, que a gente chama o CONFAS, né, que é o conselho que reúne as secretarias de fazenda, e esses benefícios são para o produto, normalmente, né, para aquela mercadoria. Então seriam esses exemplos que eu dei ali, medicamentos para tratamento do câncer. Então isso daí é isento praticamente no Brasil todo, né? Todos os estados. Insumos agrícolas são isentos, né? Então aí é o produto, você não tem que comprovar nada, é só você vender aquele produto. Quando o Richard pergunta ali dos benefícios que tem contrapartida, né? Esses são aqueles benefícios que são concedidos unilateralmente pelo estado. Então o estado de Santa Catarina, por exemplo, tem interesse em atrair e desenvolver a sua atividade portuária, né? Então existem muitos benefícios lá que são vinculados à importação e que exigem como contrapartida o uso, eles chamam de TTD, né? O benefício Tratamento Tributário Diferenciado. É o nome oficial, mas ele não se difere muito de outros benefícios. Antigamente chamava Proemprego, né? Esses benefícios, eles têm uma mecânica assim, você se instala no estado, usa o porto, né, do estado, usa a logística local, a infraestrutura logística local, tem que gerar um número de empregos ali a depender do caso, e uma vez que você cumpre esses requisitos, você pode importar a mercadoria e revender. E aí quando você na importação, você tem o chamado diferimento do ICMS importação, né, que seria o não pagamento, a postergação do pagamento, né, para o momento da sua saída. E na saída, que seria a venda para outro estado, aí você tem o crédito presumido, que é basicamente você teria que pagar algum valor nessa saída, seria 4% ou 12%, em vez de pagar 4% ou 12%, você vai pagar uma carga menor, né? Vai pagar 1,5%, vai pagar 1,7%, 2%, né? E assim são os diversos benefícios nos estados. Alguns, eles ainda colocam um adicional que você tem que dar para um fundo local. Então, além de você deveria pagar 12%. Em vez de 12%, você vai pagar 1,1%. Um exemplo aqui. Só que você também vai ter que contribuir 0,3% para o fundo de desenvolvimento, alguma coisa assim. Então, essa mecânica é bastante utilizada, tá? Nesses benefícios, aí sim, você precisa de um projeto, você precisa comprovar para o Estado, pelo menos em tese, né, que você vai auxiliar no desenvolvimento, que você vai gerar emprego. Então, eles têm ali uma implementação um pouquinho mais complicadinha, né? Wellington. Só para complementar um pouquinho aqui, quando a gente fala desses incentivos de ICMS, os estados menores ou menos favorecidos, estou falando aqui do Espírito Santo, por exemplo, que tem uma economia menor, Santa Catarina, quando eles atraem as empresas com esses incentivos, obviamente que eles estão, entre aspas, pedindo, venha para cá, abra uma filial ou então se instale aqui e você vai passar a pagar ICMS para o meu estado, né, para aquele estado. Mas não só isso também, tem toda uma infraestrutura que ao redor dessas empresas que se instalam lá, e tem também a economia por si só indireta, ela cresce nas regiões. Mas não somente isso, mas também o estado e os municípios onde as empresas se instalam, elas também, pela repartição constitucional, acabam ficando com uma parcela do IPI, com a parcela do imposto de renda, pessoa jurídica, ou seja, não é só a empresa que vai para lá, o Estado se beneficia de atrair as empresas para lá, e além disso também, tanto o Estado como o município onde a empresa se instala tem outros incentivos indiretos, não só o ICMS, como você tem o IPI e imposto de renda. Obviamente, Lucas, no seu exemplo, você focou uma empresa que está importando o produto, obviamente a alíquota interestadual de um produto importado, sem sofrer nenhum tipo de modificação, seria 4%, né? A alíquota interestadual, né? Estou falando a alíquota final do imposto,
Quer dizer, ficaria restrito ali a de 0% a 4% do crédito, em tese, crédito presumido, que o Estado forneceria para a empresa deixar de pagar esse imposto. 4% no preço já faz bastante diferença. Mas existem outras atividades também, por exemplo, como e-commerces, né, que a gente vê aqui, principalmente na região do sul de Minas, aqui Extrema, e também no estado do Espírito Santo, próprio Santa Catarina, que eles trazem alguns tipos de benefícios fiscais para esse tipo de atividade. Né? E aí entra produtos nacionais produzidos no mercado nacional e também produtos importados. Como funciona essa questão desse tipo de incentivo? Tá. Bom, primeiro que acho que como foi colocado aí pelo Richard, né, o 4% é a alíquota interestadual do produto importado e revendido sem modificação, né? Mas a gente tem exceções a isso. Quando o produto não tem similar nacional, por exemplo, a alíquota seria 7 ou 12, a depender da origem e do destino. E no caso de indústria, também produto industrializado, aí você vai ter também o 7 ou 12. Então já tem uma margem maior pro benefício, né? Minas Gerais especificamente tá nadando de braçada assim, na questão dos incentivos para e-commerce, né? Então eles estão instituindo benefícios ali que são, ao contrário desses que a gente citou, por exemplo, Santa Catarina, que ele a princípio ele é para todos os setores, aí você vai encontrar na legislação os pouquíssimos setores que não são elegíveis, né? Mas em regra, qualquer setor, não importa se o setor é copo, é jarra, é videogame, é TV, é vinho, tudo a princípio é elegível. Você gosta bastante de vinho, né? Vinho bastante. Vinho muito, é um exemplo aí é um exemplo de produto que, inclusive, na verdade, deveria ser mais incentivado esse tipo de produto. Mais incentivado. Uma garrafa por dia, né? Uma vez eu conversei com um cliente que é do setor de vinho e ele falou, o nosso negócio... Primeiro eu perguntei, como que você entende tanto de imposto, né? Porque o cara não era um tributarista, ele é um diretor financeiro. Aí ele falou, é que o nosso negócio é imposto, né? A gente compra imposto e vende imposto. E daí vem um vinho junto, mas no final das contas o nosso negócio... É o imposto, não o vinho. O negócio o vinho ele é um acessório do imposto, né? Então a gente tem que entender. É tipo isso. Mas o que eu estava dizendo aqui, Minas Gerais faz incentivos setoriais específicos. Então, o produto é isento. Né? Se você está dentro daqueles NCMs, o código, né, do produto, se você fabrica esse componente tecnológico, o seu produto é isento. Então aí não é mais, em vez de 4 vai pagar 1, não, em vez de 12 vai pagar 0. É assim que funciona o benefício. Faz toda a diferença no preço. Faz toda a diferença. E eu ainda destacaria aí 2 pontos, né, de Minas Gerais. O primeiro é a logística, né, pelo fato, o sul de Minas é muito próximo aqui de São Paulo, ele é próximo do Rio de Janeiro, então ele tá perto ali pro Minas Gerais mesmo, é um grande mercado consumidor, então ele tá numa região muito estratégica. A logística não é a melhor do mundo hoje, né, a qualidade das estradas, assim, a gente sabe que é um pouco complicado, mas o estado tem um viés, pelo menos atualmente, né, muito pró-negócio, né? Então, ele tem... você já... Na conversa com a Invest Minas, por exemplo, que é a agência de fomento, lá você já percebe que existe um viés de ajudar, de tentar trazer. É coisa que a gente não vê, infelizmente, em todos os estados, né? Mas lá tem. Então, por isso que a gente está vendo muitas empresas de tecnologia ou empresas que têm um e-commerce forte indo para o sul de Minas. Espírito Santo, mais ou menos na mesma linha. Também um pouquinho mais difícil pela localização dele, né? Mas... acho que esse é o diferencial aí de Minas. Nós tivemos uma experiência juntos de alguns clientes nessa busca de implementar incentivos fiscais nesses estados. E uma das coisas que nos chama a atenção é a agressividade no bom sentido. Estou dizendo assim, a forma com que o Estado enxerga o contribuinte. Ele não enxerga o contribuinte como contribuinte, ele enxerga o contribuinte como um cliente. Né? E deixa muito aberto, inclusive eles ajudam em todo o planejamento logístico, desde a parte de implementação, inclusive eles disponibilizam, esses estados e outros no Brasil, tem até uma estrutura que eles disponibilizam alguns fornecedores, por exemplo, de warehouse ou operadores logísticos que já estão sediados dentro do estado, já tem a estrutura para que esses operadores operem para a empresa que quer se instalar lá dentro, né? Isso eu fiquei bastante impressionado numa das visitas que nós fizemos em Serra,
né? Também no sul de Minas Gerais. Eu vejo que eles têm esse posicionamento bem agressivo em cima de trazer as empresas para aquelas regiões. Mas falando disso, Lucas, esse negócio de incentivo fiscal, pô, eu quero me instalar no sul de Minas, quero me instalar em Santa Catarina, Goiás, Pernambuco também, nós temos diversos tipos de incentivos, também temos em Alagoas, e aí vai para o Brasil inteiro. Assim, quais são os passos necessários que uma empresa tem que ter? Eu vou para lá e simplesmente já estou tendo benefício, ou demanda de algum processo administrativo e depende de uma habilitação prévia, de uma autorização prévia, que você explicou a questão dos produtos, né, que isso aí já é alíquota flat do Estado, né, ou seja, tem isenção para mim, tem para todo mundo, mas nessa questão de incentivo fiscal não, né, você precisa de ter um procedimento e esse procedimento precisa ser aprovado. Como funciona isso? E eu vou fazer essa pergunta para vocês dois também, Wellington. Fica muita vontade aí de falar, tá? Bem, eu vou começar, depois o Lucas complementa, que ele faz isso mais na prática do que nós, a atuação em outros estados. A maioria, tem muitos incentivos fiscais que são decorrentes da própria legislação, não precisa nada, basta lavrar um termo lá no livro e tudo bem. Esses são os comuns, mas há outros incentivos que é necessário requerer através de uma petição, né, de um requerimento, de um regime especial, que alguns falam de TTD, Tratamento Tributário Diferenciado, e pode até ter outros nomes. Mas você faz um requerimento, geralmente aguarda alguns dias, né, até aquele requerimento ser aprovado pelo Estado. Isso pode demorar de um mês, por exemplo. No Espírito Santo é mais rápido, porque os incentivos fiscais, como por exemplo de e-commerce, né, que tem lá o Compete, por exemplo, é um termo que sai mais rápido. Mas em outros estados pode demorar um pouquinho mais, como em Santa Catarina, que o antigo pré-emprego podia demorar 3 meses, 6 meses ou até um pouquinho mais. Então é necessário sim requerer através de um formulário, né, as condições para o benefício e aguardar que o Estado publique ou autorize através de um despacho, de uma autorização, para que a empresa possa operar a partir daquela data. Quer complementar aí, Lucas? Não, acho que o procedimento realmente está explicado, não tenho muito mais a dizer. O que eu acho interessante é saber que é possível fazer um teste, né? Antes de você realmente se estabelecer. Esses estados principais, eles têm empresas, né, tradings, que operam com benefício fiscal e elas têm já a estrutura montada e elas deixam você testar para ver como funciona, né? Então, é claro que nesse caso você não vai usar o benefício fiscal inteiro, né? Para ela fazer isso para você, ela vai cobrar um percentual daquela redução da carga tributária. Ela vai usar o benefício dela. E aí ela fala, ó, a sua redução tributária vai ser 3%. Então, eu te cobro algum percentual dentro desse 3%, a gente reparte aqui o benefício, né? Daí o que ela vai fazer? Ela vai fazer a importação, vai usar o benefício dela, vai deixar num armazém lá no estado, sua mercadoria. Esse armazém também ou vai ser dela ou vai ser de algum terceiro que ela subcontrata para fazer esse armazenamento, e aí remete a mercadoria para você ou para o seu cliente. Então esse é um jeito. Obviamente essa não é a forma mais eficiente de você operar o benefício a longo prazo, né? Porque claro que aí você está entregando grande parte do seu ganho para a própria trading. Mas é interessante para você ver como funciona, né? Eu tenho medo de me instalar no estado porque eu não sei quanto que esse investimento vai me retornar, né? Então ali você já pode, o custo logístico eu já vi que é esse, os fornecedores que tem lá são esses, as pessoas que tem lá são essas, o tempo de entrega vai ser esse, né? Seguro, né, de carga. Seguro custa tanto, então coisas que não são tributárias, mas que tem que ser vistas. Então aí você vê, puxa, então tá bom, eu entendi que vai custar isso. A minha economia, hoje eu tô tendo 1%, eu vou passar a ter 3%. Se eu for operar lá, vale a pena então daí realmente eu instalar um galpão, contratar empregados? Você sabe que nós participamos de um planejamento tributário onde um cliente nosso de determinado setor, ele queria se instalar na região não sei se foi região de Extrema. E um dos pontos que inviabilizava a sua ida para lá era o custo logístico, porque o produto que ele fabricava, o produto que ele produzia aqui, porque ele queria vender isso, utilizar a Extrema como um ponto distribuidor, né? Ele ia ter uma unidade lá e ele ia distribuir para o Brasil inteiro de Extrema.
foi o custo do frete, né? E logo, toda a economia tributária que ele ia gerar nessa operação, como o produto dele também já tinha uma alíquota reduzida devido à característica do produto, ele já não valia a pena, ele perderia não só no frete, mas também no tempo de reposição de mercadoria em seus clientes, né? E um outro caso engraçado que nós vimos, interessante que nós vimos, é um cliente que queria importar os produtos, salvo a memória, acho que foi para o Espírito Santo, só que o frete, a maioria dos clientes deles ficavam, acho que próximo do Rio de Janeiro, e tinha que passar carga pelo rio. Como eram produtos eletrônicos, naquela ocasião o rio estava fervendo de criminalidade, o seguro do produto saía muito mais caro para ele passar com um caminhão dentro das estradas do Rio de Janeiro do que se ele estivesse importando por outro porto no Brasil, né? Então, esse ponto de ficar atento, eu acho que é um ponto muito importante no planejamento em si, que é basicamente uma das questões que a gente estava conversando, assim, de que a gente ia fazer, né? Que era referente a justamente se existe alguma armadilha, existe algum risco, né? Pô, vou me instalar em algum lugar, né? Sim, e também assim, algumas empresas também chegam a relatar, eu consegui o benefício e logo em seguida veio uma fiscalização, por exemplo. Então, eu queria saber quais os riscos, as armadilhas, o que pode acontecer aí quando a empresa ela solicita algum tipo de benefício, se tem algum ponto aí de risco nesses tipos de pedido, né? Ainda mais se você não paga imposto, por exemplo, né? Não, muito legal. Acho que esse é um tema que está na cabeça das pessoas, né? A gente ouve bastante isso. O risco, acho que dá pra gente dividir em dois, assim. Tem o risco de você ter um problema no próprio estado que está te dando benefício. Esse risco eu diria que é menor, porque esses estados que dão benefício, eles normalmente têm uma visão mesmo mais pró-negócio, e o fisco desses estados é um pouco mais... ele não vê tanto o contribuinte como inimigo, né? Então, assim, se você descumprir a lei daquele estado, você vai ser talvez autuado, vai ser questionado, enfim. Mas esse é um ponto, assim, você tem o mesmo risco no estado onde você está atualmente, seja ele qual for, né? E em alguns, aqui em São Paulo, por exemplo, eu diria até maior, né? Pelo viés do nosso fisco aqui. Agora, o risco que as pessoas, acho que levantam mais, e normalmente é a experiência negativa que se tem, é o de você ser autuado no estado de destino, né? Isso tinha muito. Então a empresa está aqui em São Paulo, aí ela constitui uma filial em Santa Catarina para fazer importação com benefício. E aí ela importa por Santa Catarina, remete para São Paulo e depois vende para o cliente. Ou de Santa Catarina vai direto para o cliente. Duas opções, né? Aí o fisco de São Paulo falava, olha, mas esse benefício que você está usando em Santa Catarina é inconstitucional. Porque a Constituição prevê, a Constituição e a legislação complementar, que os benefícios têm que ser aprovados por unanimidade no CONFAS, né? Por unanimidade dos estados. E aí os benefícios em geral não são, exceto esses que a gente citou, medicamento, arroz, feijão, enfim. Então, aí o que acontecia, né? Ele dizia, pô, ok, eu tive um benefício de 3% em Santa Catarina, chegou em São Paulo me autuou em 3%, ainda aplicou multa, juros, tomei uma representação criminal para fins penais, quer dizer, não acabou com o meu planejamento. Acabou com o meu planejamento, não vale, então também não vou usar. Né? A gente ouve muito isso, assim, então não quero nem ouvir falar de benefício fiscal. No passado veio uma consultoria, ofereceu para mim e aconteceu isso. Aí você pergunta, quando? 2009, 2011, e de fato isso aconteceu muito. Só que era um problema generalizado, né? Então o que aconteceu foi que em 2017 foi editada a Lei Complementar 160, que buscou convalidar esses benefícios. Depois veio um convênio do CONFAS 190 que criou procedimentos para você convalidar. Que é assim, ok, a gente entendeu que esses benefícios foram concedidos sem a aprovação do CONFAS, mas tendo em vista que eles existem e que muita gente usa e que as pessoas usam de boa fé e confiam que aquilo ali vai ser válido, se o Estado adotar esse procedimento, esse benefício está convalidado, você não pode mais ser autuado no seu estado de destino por conta por ter usado esse benefício, e ele é válido dentro de um determinado prazo, né? E aí os estados convalidaram. Então Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Rondônia, Alagoas, já falei Minas Gerais, enfim, todo mundo convalidou. Até São Paulo, que é tão moralista nessa questão, acabou convalidando alguns benefícios fiscais. E aí hoje a gente tem uma segurança jurídica grande para o uso desses benefícios. Muito, assim, o Estado de São Paulo reconhece a validade desse procedimento de convalidação. Ele foi contra
existia essa convalidação, mas uma vez que essa convalidação foi votada e a maioria aprovou, o Estado de São Paulo hoje é favorável. Mesmo, por exemplo, eu tendo uma matriz aqui e a filial lá em Santa Catarina, São Paulo não tem como, de alguma forma, autuar essa matriz aqui por conta do benefício lá de Santa Catarina, por exemplo. Não tem como, é muito pretensiosismo da sua parte. Vai que, né? Não tem como, é muito forte, né? Se o Estado entender que você cometeu uma fraude, ele vai dizer que aquilo ali não ocorreu, mas se você importa, usa o Porto de Santa Catarina, leva a mercadoria para a sua filial ou para um armazém em Santa Catarina e depois traz para São Paulo, ele não autua. E ele tem... Não, pode ele tem manifestações, inclusive, dizendo, né? Tem casos que ele já tinha autuado, existe um formulário padrão que você preenche, comprova, e aí eles baixam a autuação. Então tá tudo correto agora. Mas se eu mandar direto... Desculpa. Pode falar. Mas se eu mandar de Santa Catarina direto pro meu cliente... Você vai ser autuado. Entendi. Mas só para, em outras palavras aqui, Lucas, aquele mito, aquele receio que os empresários antigamente tinham até 2017, antes da lei complementar 160, praticamente acabou, não existe mais. Se existe um risco de fiscalização hoje em decorrência da fraude. atividade normal... Isso. E também eu acho que tem um ponto aí, que eu quero colocar um foco de luz nesse assunto, que também é o tipo do regime especial que essa empresa se compactuou com o Estado, né? Porque, por exemplo, nós estamos falando aqui de distribuição de produtos, de importação, que é muito mais simples, né? Mas tem empresas que lá atrás fizeram um acordo com o Estado, falaram, eu vou gerar tanto de emprego, tanto de faturamento, tanto de arrecadação, e ela se comprometeu com essas garantias mínimas e não cumpriu ao longo do tempo e nem comunicou o fisco para se repactuar isso. Né? E naquele local o fisco pode voltar e cobrar esse acordo não cumprido, né? que é a contrapartida que o Estado pede para as empresas para que ele consiga fornecer ou disponibilizar algum regime especial. Mas do outro lado também, Lucas, só essa questão que você falou uma coisa assim, em questão de fraude. Em questão de fraude não tem jeito, porque muita gente às vezes vou abrir uma empresa, uma filial lá no Espírito Santo ou no estado de Goiás e vou mandar um caminhão vazio ir lá com um documento fiscal e vou voltar aqui. Só para quem vai passear vai ser o documento fiscal, né? Já manda via Sedex nesse caso. Aí já é demais. Isso, assim, aí não tem ninguém que sustente um planejamento desse tipo. Aí a pessoa está fraudando justamente as regras e aí não tem como segurar em não ser penalizado, não só a empresa, mas todo mundo que contribuiu aí pelo ilícito tributário. Desculpa, Cindy, não, tem até um fiscal aqui aposentado já da Cefaz de São Paulo que falava que eles selecionavam para fiscalização, isso lá em 2010, 2009, eles selecionavam para fiscalização vendo o endereço, né, da empresa. Então ele pegava assim, vamos ver a importadora. Aí ele tá numa avenida comercial lá em Itajaí, aí tá 13º andar, sala 32, gaveta 5, fundos. Então esse era o endereço claro que é uma brincadeira, né, mas assim, ele via ali, essa empresa não tem a menor condição de realizar uma importação, né, isso aqui é um escritório, provavelmente você vai abrir a portinha lá e vai ter 20 empresas, 50 empresas dentro ali. Então aí, esse é um caso que hoje gera problema também. Gera problema não porque o benefício é inválido ou porque o Estado de São Paulo não reconhece o benefício e tal. É porque o Estado de São Paulo achou que aquilo ali era uma fraude. Pode ser fraude, pode não ser, aí precisa comprovar. Mas o fato é que a empresa tem que estar resguardada. Quando ela vai para o Estado, ela tem que ir de verdade, ela tem que ter substância, né? E no caso da trading, né, que eu contratei a trading para fazer aí adquirir o benefício daquele estado, eu tenho esse risco também de ser considerado uma fraude? Aí você tem que saber se aí você vai confiar na estrutura daquela trading, né? Tem trading que tem uma estrutura comprovada, você tem que conhecer o seu fornecedor. Tem muitas empresas sérias lá que fazem isso, né? E aí a documentação que elas fornecem para você também comprova o que aconteceu, né? Eles vão ter ali, além das notas fiscais, porque nota fiscal é nota fiscal, ele não prova muito por si só, né? Mas aí tem entrada no armazém, pesagem, relatório, essas coisas, isso tudo serve para você numa fiscalização mostrar. As tradings que são mais sérias, elas vão te fornecer tudo isso, né? Então, Lucas, que quando a gente fala, até para dar uma
essa questão de ICMS é um negócio bem complicado, e a questão de renúncia fiscal ou incentivos fiscais, ele vem sendo discutido a questão dessa subvenção, né? Que o Estado está concedendo um incentivo fiscal a determinada empresa por meio de uma renúncia de arrecadação. Isso gera, em tese, uma receita para essa pessoa jurídica. Ou seja, o imposto é 12%, é 4%, é 7% na operação interestadual. Quando o Estado intervém nessa relação, o Estado de origem, e fala, olha, ô empresa, eu vou te dar um crédito presumido de 90%, basicamente ele está incrementando uma receita para essa empresa, né, que essa empresa vai deixar, essa receita vira um direito, e esse direito é compensado com o imposto devido. E eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre essa receita, né? Como que eu tenho visto aí o judiciário se enfiando no meio dessa discussão, se essa receita é tributável para efeito de PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social quando a empresa está tributando no lucro real, ou de imposto de renda e contribuição social quando a empresa é optante pelo lucro presumido, né? Tem a questão também da separação dessas contas de resultado para que os sócios não distribuam esse resultado de subvenção como lucro. Como que vocês enxergam isso? Se eu quiser participar, se eu quiser migrar minha empresa, uma unidade da minha empresa para um Estado que me conceda incentivos fiscais, quais são os cuidados que eu tenho que ter frente a essas discussões que estão no judiciário hoje? Olha, deixa eu começar, depois você conclui. Eu vou falar pela parte prática inicialmente. Toda vez, vamos pensar em créditos presumidos, né? Porque isenção é a inexistência do tributo. A imunidade, você não contabiliza, você não lança na contabilidade uma isenção. Cuidado que você está do lado de um advogado. Você é bacharel e ele é advogado. Não. Ele é autoridade. Há controvérsias, há controvérsias. Então, existe sim a questão de você lançar, contabilizar ou não um incentivo fiscal. Quando é uma isenção, não existe, na prática, não existe uma contabilização de uma isenção. Não se registra a isenção. Você vende um produto, não tem imposto, você não vai contabilizar o imposto, pelo menos assim tem ocorrido na prática. Então é mais comum na contabilidade se registrar créditos presumidos, créditos outorgados. Então isso é muito mais comum. Então, antes de falar exatamente, esse incentivo, esse crédito presumido, eu vou lançar ele como receita ou vou lançar direto no patrimônio líquido na contabilidade? Importante lembrar que até 2009, as subvenções elas eram lançadas direto no patrimônio líquido numa conta de reserva de capital, ou seja, elas não eram tributadas. A partir de 2010, o Brasil passou a adotar as normas internacionais. E a partir de janeiro de 2010, então, todos esses incentivos, né, esses descontos, esses créditos presumidos, as chamadas subvenções, eles passaram a ser lançados inicialmente e obrigatoriamente como receita na conta de resultado, na contabilidade, para depois ele ser transferido para o patrimônio líquido, que é agora do artigo 30 da Lei 12973. Então, como reserva de subvenção. Exatamente, como reserva de subvenção. Ou seja, essa reserva ela não se mistura com o lucro acumulado da empresa, né? Então ela tem que ser segregada ali do lucro da companhia. Ela tem que ser demonstrada separadamente para você poder olhar e dizer, olha, esse é o lucro gerado nessa empresa em decorrência do benefício, né? Tá. Mas então, para concluir, então, a partir de 2010, todas essas subvenções a gente lança na contabilidade obrigatoriamente como receita. E obviamente vai para o resultado, e quando você lança como receita, tem que tributar 34%, e aí começa a polêmica jurídica. 34% de imposto de renda e contribuição social. No caso de lucro real. No caso de lucro real, lucro presumido também, vamos ver daqui a um pouquinho mais. 34% sobre o que você ganhou de crédito presumido. Por exemplo, só para citar um exemplo aqui rápido, quem é e-commerce e vai lá para Espírito Santo, você acaba pagando o I10. Se for um produto nacional, você compra no Brasil e vende para outros estados de lá para cá a 12. Aí você tem um crédito presumido de quase 11%, acaba pagando um I10, 1%. Vamos pensar, vamos falar em 1%. Paga 1%, tem um crédito presumido de 11%. Ou, se o produto for importado, você acaba tendo um crédito presumido. Então, quando você tem um crédito presumido de 11%, isso, entre aspas, é a chamada subvenção. E você tem que tributar 34% de imposto de renda, seja sobre no lucro esses real 11% e lucro presumido.
Só para dar uma dica aqui, antes da sua fala, Lucas, para explicar o que é a subvenção. A subvenção, né, na linguagem popular, parece um palavrão. Sim. Subvenção. Até quando eu estudava, subvenção, isso não entrava fácil na minha cabeça. O que é subvenção, afinal? Subvenção é qualquer recurso que entra numa empresa de um não sócio. Por exemplo, uma empresa, quando ela começa, os sócios injetam capital social, então eles são sócios, são donos da empresa. Mas pode sim ingressar recurso numa empresa, uma terceira empresa, é uma espécie de doação, vamos assim dizer, e essa doação vai se configurar numa receita. Ou pode ser um ente público, um governo estadual, federal, municipal, que também aporta recursos. E esse aporte pode ser de forma direta ou indireta. De que maneira indireta? Uma subvenção direta. O governo, o estado, sei lá, do Paraná, te fala, olha, eu vou te depositar 1 milhão na sua conta para você construir um prédio aqui, permanecer por 5, 10 anos e gerar no mínimo 100 empregos a cada ano, ou seja, vai te exigir uma condição. Então é uma subvenção direta, tá? E nesse caso aqui se configura a subvenção para investimento. E tem as subvenções indiretas, que são justamente essas dos descontos ou dos créditos presumidos, que embora o Estado não esteja injetando dinheiro, na verdade, indiretamente, você está ficando mais rico. Você tinha que pagar 12. Tá dando um desconto, né? Exatamente. Então, esses recursos que sejam eles de forma direta, que entram na empresa, ou que a empresa deixa de pagar porque tem um crédito presumido, que se chama de subvenção. E aí tem as segundas subvenções para investimento, para custeio, e começa uma coisa técnica que vai longe e não acaba nunca mais. Mas vamos lá. De tudo que você falou para mim, eu fiquei preocupado com os 34% da subvenção. Quer dizer, se eu vamos imaginar esse exemplo que você deu, uma alíquota de 12%, a empresa tem 90% de crédito presumido, sei lá, imagina que ela vai ter lá um imposto a pagar lá de 10%. Pra gente fazer conta redonda aqui. O crédito presumido é X, o imposto ela vai pagar 2% e fica com os 10% de crédito lá de receita. Receita e subvenção. Você falou assim, a empresa tem que pagar então imposto, 34% de imposto de renda e contribuição social sobre esses 10%, ou seja, então o lucro dela, ela vai pagar imposto federal sobre um desconto de imposto dado pelo governo estadual? Decidido pelo Estado. Parece uma incoerência, o Lucas vai falar sobre isso aqui, tem alguns julgados recentes aí do STJ também, que já está mudando essa... Então vamos lá, Lucas, já que o problema... Contabilmente, então, em tese... 34%, porque é uma receita para a empresa. Se é uma receita, ou seja, a empresa está ficando rica, ou não exatamente tendo o dinheiro em si entrando no caixa, mas deixando de pagar. Então, quando você deixa de pagar, você está, da mesma maneira, aumentando seu patrimônio ou ficando enriquecendo, e por conta disso, a própria lei tributária exige 34%, seja do lucro real ou do presumido, salvo algumas exceções. O do lucro presumido é pior, né? Pior porque o lucro presumido ele entra na base, ele vai direto na base. 100%, como se fosse uma receita financeira. É literalmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tipo, não tem pra onde fugir. Ô Lucas, e como que tá essa questão, já que o Wellington puxou a linha aí do judiciário, de fato é meio incongruente essa questão de você querer... num país, partindo do princípio que nós estamos no mesmo país, apesar de estar sendo dividido em estados, os estados terem uma autorização do CONFAS, né? Porque você disse que foi convalidado isso em 2017, 17. A União, os estados estão praticando um ato, dando um desconto ou um crédito presumido para essas empresas que geram uma receita, e vem a União e vai tributar uma parte desse resultado. Não faz sentido na minha cabeça, assim, não pelo aspecto de não conhecer tributo, mas no aspecto do foco do incentivo. Justiça fiscal mesmo. Que é justamente fazer com que aquela região onde foi dado o incentivo, ela prospere, né? Que eu acho que esse é o ponto inicial. Levar riqueza aonde você não tem, você distribuir, para você não ficar um grande centro de São Paulo rico e o resto do país pobre, né? Como que tá isso no judiciário? Tá. Não, acho que realmente parece... qualquer pessoa que ouve acha incongruente, né? Puxa, eu vou ter que tributar um desconto que eu obtive. E esse acabou sendo um ponto levado muito ao judiciário, né? A legislação, que é a Lei 12.973, até que o Wellington citou, ela fala, você pode não tributar o 34% desde que observados os requisitos previstos aqui na lei. Os requisitos são, o benefício tem que ser dado
Para lucro real, né? Para lucro real. O presumido não tem essa regra. Não tem essa regra, essa é uma regra do lucro então real. Quem está no lucro presumido, estiver nos assistindo aqui hoje, tem uma empresa que está no lucro presumido, tem subvenção através de crédito presumido de algum estado, esse cara tem que procurar um advogado rápido aí para tentar afastar isso, é isso? É bom. É recomendável. De preferência que buscar Machado Nunes, é isso? Com certeza. As chances de êxito é maior, é isso? É maior. Não posso falar isso. Não. Então falar isso, a OAB vem aqui, vem na porta ali. Mas eu posso. 34%. Então continua, o Lucas, desculpa. E aí, um deles é a subvenção ser concedida como contrapartida à ampliação de empreendimentos econômicos ou construção, seria o subvenção para investimento, né, que o Wellington citou. E outra coisa é esse requisito de você registrar numa reserva de incentivo, o resultado decorrente do incentivo, e não distribuir. Se você não cumprir esses requisitos, vai ser tributado pelo IRPJ e pela CSL, que são os 34%. E pior ainda, para a empresa no lucro real tem o PIS e a COFINS, que chegam a 9,25, né? Então o PIS é 1,65, a COFINS 7,6, somado dá 9,25. Se você somar o 34 com o PIS e a COFINS, 43. Você tem 43,25% sobre o valor. O que as empresas fizeram? Entraram na justiça, isso já há muitos anos. O Superior Tribunal de Justiça acabou decidindo que a União, independente de distribuir o lucro, independentemente de ser subvenção para investimento ou para custeio, o simples fato de a União tributar esse benefício estadual fere o pacto federativo. Por quê? Não importa se é custeio, investimento, qual é a contrapartida, o Estado está abrindo mão, o Estado ia arrecadar, né? Nesse exemplo que ele deu do Espírito Santo ali, o Compete, né? Produto nacional, 12%. Então, eu, Estado, ia arrecadar 12%, mas eu estou arrecadando 1,1%. Então, tem 10,9% que eu abri mão e entreguei para a empresa. Não entreguei em dinheiro, caixa, mas é quase a mesma coisa, é igual cashback de cartão de crédito. Então, a União não pode pegar esse valor, legal, você, Espírito Santo, abriu mão de 10,9%, eu vou pegar metade para mim. Assim, não é lógico. Né? E não, mas não era para custeio, não era para investimento. Pouco importa, o Estado deixou de arrecadar. Esse é o argumento dos contribuintes do STJ, né? Tá. E aí as empresas acabaram ganhando essa discussão hoje. Mas isso aí tem repercussão geral? É para todo mundo ou é só para quem entrou com a ação? Para quem entrou com a ação. Tá, então quer dizer, existe aí uma jurisprudência formada, mas quem está fora do processo aí dessa ação judicial não está cobertado com essa decisão. Ele teria que buscar por meio de uma ação judicial para fazer valer seu direito, é isso? Exatamente. E a Receita Federal, o adequado, assim, se a gente tivesse um fisco aí mais leal, né, seria ele reconhecer a derrota e promover alterações nas normas da Receita Federal, dizendo, não vou mais tributar, não precisa ajuizar a ação, mas a Receita não reconhece. Tá, nesse mesmo sentido... Você vai ter que brigar. Nesse mesmo sentido, Lucas, a questão da distribuição do lucro, né, porque a partir do momento que existe essa questão também de você separar o lucro da operação dos resultados de subvenção. Então você tem que deixar em conta separado dentro do patrimônio líquido. Existia essa prerrogativa de que, olha, se o Estado te deu uma subvenção, logo os sócios não podem distribuir isso para eles. Eles podem, no máximo, aumentar o capital social com essa subvenção. Isso também estava sendo questionado nessas ações, é isso? Também, porque esse também está no mesmo dispositivo, que é o artigo 30 da Lei 12.973, e que o Superior Tribunal de Justiça diz que não são de observância obrigatória para você usufruir da não incidência, né, dos tributos federais. Então, assim, que você tem que registrar na reserva, você tem porque é uma norma contábil, não é nem uma questão tributária. Agora, se você descumprir essa norma, a União não pode falar, como você descumpriu uma norma contábil, eu vou recolher tributo, eu vou cobrar tributo sobre isso. Tributo não é sanção, né? Você pode até, tudo bem, então eu descumpri uma norma contábil, eu posso ser penalizado pelo Conselho Federal de Contabilidade, mas não a União falar, você descumpriu, eu vou cobrar um tributo indevido. Entendi. Né? Ô Lucas, nessa mesma linha, né? Eu escutei vocês falarem ali, nós estamos falando de subvenção, e em algum momento nós falamos de crédito outorgado, né, que é uma espécie de subvenção, né, que eu posso citar, por exemplo, o crédito outorgado das transportadoras, né, que as empresas elas podem fazer o lançamento de um crédito
presumido dentro da apuração, em detrimento a abrir mão dos outros créditos que advêm da escrituração fiscal. Esses créditos otorgados, então, eles também são uma espécie de subvenção, logo também estão regidos por essas regras todas que nós falamos aqui, né? Não é isso? É isso, sim. Ah, entendi. Isso quer dizer que aquele crédito presumido das transportadoras, aqui em São Paulo fala esse crédito otorgado, não precisa de... É 20%, né, de transportadora? É 20% sobre o total do débito, não é isso? É 20% do ICMS devido. Que dá uma alíquota de 9,6%, eu acho, de saldo final de transportadora, não é isso? Não sei se é isso. É por aí. A alíquota interna de São Paulo é de 12%. ICMS. Vamos tirar a prova. Serviço de transportes. E aí a empresa tem um crédito otorgado. 9,6%. Presumido de 20%, acaba pagando 9,6%. Pergunto para os mágicos aí. Então vamos pegar esse exemplo aí do 9,6% que a empresa de transportadora em São Paulo paga de imposto, né? Obviamente, se ela optou pelo crédito otorgado, que isso é uma faculdade, então ela deixou de pagar 2,4% de ICMS. Ao longo dos anos, dependendo de como essa empresa contabilizou esse 2,4%, ela pode ter apropriado, por exemplo, incorretamente, lançado o valor líquido na contabilidade, né? Ou seja, ela foi lá, em vez de apropriar 12% de débito, né, o 2,4% de crédito, e excluir esse crédito na apuração do imposto de renda e contribuição social, excluir da base de cálculo do lucro, ela lançou o líquido de 9,6%. Portanto, essa empresa passou a pagar, está pagando mais imposto de renda porque ela está lançando a despesa líquida, né? Essa empresa, ela pode vir a reaver isso, assim como as empresas que têm crédito presumido, que tem muitas delas que podem também ter feito lançamento contábil líquido, né? Em vez de lançar os 12% de débito e os... 2,4% aí de... não, eu tô falando das empresas normais que tem o crédito presumido. 10,9%. Os 10,9%, elas também, se elas apropriaram como despesa o valor líquido, elas pagaram, estando no lucro real, nos últimos anos, ou nos períodos que ela estava no lucro real, ela acabou pagando imposto de renda e contribuição social a mais, não é isso? Exatamente. E ela tem como, então, reaver esses valores pagos indevidamente, retificando essas apurações, mas vocês recomendam que isso seja feito meramente administrativo, ou isso seria necessário proteger esse direito ingressando com medida judicial? Nesse caso, a melhor alternativa é medida judicial, né? Porque o risco de você fazer de forma 100% administrativa, sem ter à época dotado corretamente aqueles requisitos exigidos pela Receita, é a Receita questionar e você ser autuado, né? Então é claro que depende um pouco também do conservadorismo da empresa, ali, do quanto ela aceita estar exposta a esse risco, mas a forma mais correta, mais adequada para minimizar o risco e garantir o direito dela é fazer pela via judicial nesse caso. Acho que é pouco comum, né, lançar Deve existir algumas empresas que fazem o lançamento pelo valor líquido, mas é pouco comum, porque a nota fiscal já sai com 12 de ICMS, é bem difícil você deixar de lançar os 12 na contabilidade. Não necessariamente. Depois do caso das americanas, eu tô duvidando de tudo. É verdade, bem lembrado isso aí. Só para fazer um comentário aqui, gente, o Lucas estava falando aqui da questão das decisões do STJ, né, que já está encaminhando aí para se pacificar. Obviamente que isso ainda vai ter ainda alguns capítulos. A questão de não tributar essas subvenções. Porque assim, quando a gente fala, por que o STJ está dizendo que não é tributável, independentemente se atendeu ou não aos requisitos, né? A Receita Federal tentou, através de solução de consulta da COSIT, né, que é vinculante, tentar pôr freios aí e interpretar, não, se for subvenção para custeio tem que tributar, tem que comprovar que é para investimento, o que não tem muita lógica, que a lei em nenhum momento exige isso. Muito bem, mas o que eu queria chegar é o seguinte: por que o STJ, qual é o fundamento principal aí de não se tributar e mesmo assim distribuir lucros? Porque é um incentivo fiscal, vem do Estado. E a quebra do pacto federativo são 3 entes tributantes diferentes, União, Estados e Municípios, e está na Constituição Federal que um não pode tributar a receita do outro. Por quê? Porque se a União tributar imposto de renda, 34% de imposto de renda e contribuição social do contribuinte, no final das contas está sendo tributado, quem está sendo tributado é o próprio Estado.
E esse é o fundamento principal da quebra, né, do Pacto Federativo da União estar cobrando imposto de um incentivo fiscal, o que está levando o STJ a concluir que não se tributa, mesmo que não atenda aos requisitos. Vou até aproveitar esse gancho aí que você falou que eles não podem tributar, né, do estado, município, enfim. Eu queria saber se os municípios também têm algum tipo de benefício fiscal aí, se existe isso também. E uma outra pergunta todos esses benefícios, tanto do ICMS quanto do RPJ, PIS, COFINS, enfim, são só para empresas realmente de lucro presumido e lucro real? E se as empresas do Simples Nacional, que já têm um benefício por estar no Simples, tem algum outro tipo de benefício também relacionado ao ICMS? E deixa eu só complementar que nós estamos chegando ao fim, então as respostas têm que ser bem sintéticas e objetivas. Já? Já? Parece que não, mas está passando quase todo o tempo. Então, vou deixar as palavras finais aí da resposta da Cindy, né, Cindy? Deixa eu fazer um comentário aqui. O Lucas talvez tenha vários casos lá, porque geralmente assim, incentivos fiscais sempre existem, federais, estaduais, municipais. Municipais, menos comum, né? Existe uma limitação da lei complementar que falando do ISS, Imposto sobre Serviços, que a alíquota mínima é 2 e a máxima é 5. Antigamente era 10, agora depois da lei complementar 116 de 2003, não pode ultrapassar 5% a alíquota do ISS. Mas há incentivos do ISS, embora raro, de poucos municípios, principalmente do IPTU ou alguma coisa assim, que o município te convida, ou então tem um plano para que você se instale no município vizinho a Grande São Paulo, por exemplo, e você vai ter isenção de IPTU por 5 anos, 10 anos. Pelo menos assim eu vejo o mais comum. Benefício de ISS através de alguns regimes especiais, nós podíamos até citar Santana do Parnaíba, que tinha aqui, que você destacava uma alíquota de 2, tinha lá uma redução de base de cálculo e você acabava pagando 0,74%. Aí, faz tempo isso, hein? Pois é, mas durou por 5 anos silenciosamente. Barueri também entrou nessa briga, depois saiu fora disso também. Depois, recentemente, agora a lei complementar 156 foi de 2016, então assim, embora pareça, mas foi uma coisa bem recente. Então os municípios, mesmo aqueles que tinham incentivos de redução de base de cálculo, eles mantiveram. Mas dá para lançar redução de base de cálculo como subvenção? Na verdade é um incentivo, mas para lançar isso na contabilidade, uma redução de base de cálculo como subvenção, na prática é muito raro ou quase que remota nessa possibilidade. Conte mais aí das suas experiências aí, Lucas. Mas eu vi algumas teses nesse sentido, referente à isenção, redução de base, isenção total, isenção parcial e reduções de base, além do crédito otorgado e crédito presumido. Eles estão querendo. Né? Existe uma tese aí que estão querendo juntar tudo isso, tá, gente? Eu escutei, eu não sei até que ponto isso é factível ou não. Acho que eu vou falar então um pouco desse último comentário aí do Richard, né? Dos benefícios, até o Wellington comentou. Existe uma tese judicial aí um pouco mais nova de que, assim como o crédito presumido, a receita do crédito presumido não pode ser tributada, o benefício da isenção também não. Só que aí a diferença o crédito presumido, eu reconheço a despesa pelo valor cheio, 12, por exemplo, e reconheço um crédito presumido de 10,9. A isenção não. A isenção eu já vendo sem o ICMS, por exemplo, ou redução de base de cálculo, vendo com o ICMS reduzido, e aquilo ali é o total contabilizado. Agora, poderia ser diferente? Eu poderia reconhecer o valor cheio do ICMS e tirar esse valor na forma como se fosse um crédito presumido? Ou a pergunta correta o fato de as normas contábeis exigirem que a empresa faça de forma diferente muda a natureza? Quer dizer, a isenção também o Estado está abrindo mão, né, do imposto que é dele. Então, por que eu não posso usar a mesma tese? Então, isso também está no STJ. O STJ, só que, ao contrário da tese do crédito presumido, que já foi julgada 1000 vezes, essa vai ser julgada ainda de forma definitiva pelo STJ. Mas, na minha opinião, o fundamento é exatamente o mesmo e tem uma grande chance de ganhar também. Daí redução de base de cálculo, isenção, né? Municipal, como desde a lei complementar 157, os prefeitos não podem reduzir abaixo de 2%, nem usando redução de base de cálculo, nem nada. Então a margem é menor. O que tem ali uma isenção de IPTU por 10 anos, se você se instalar aqui nesse município, e TBI sobre a compra do imóvel. São isenções limitadas no tempo, mais curtas, né? Mas ainda assim,
Lucas, existe. Só para fechar, nosso tempo está chegando Acabou. ao fim. Só para fechar, assim, eu não sei se eu entendi. Está claro a situação para a gente do crédito presumido, crédito otorgado ali como subvenção. Aí você falou um pouco sobre isenção parcial, isenção total e redução de base. São esses 3 últimos itens, isenção parcial, total e redução de base. Você acredita que judicialmente a empresa pode também afastar essa tributação desses produtos que forem abrangidos por isso? Acredito bastante na tese. Ainda não está julgado, o STJ ainda vai apreciar, isso está pendente de apreciação. Existe chama recurso representativo de controvérsia, né? Quando é um julgado que vai valer para todo mundo. Então está pendente, já existe essa tese, já está no STJ. Assim que eles julgarem, se a decisão for favorável, vai equiparar uma coisa a outra. Se for desfavorável, aí vai continuar só crédito presumido e crédito otorgado, né? Subvenção, tendo essa não tributação. Ao que tudo indica que vai seguir a mesma linha. Por quê? Porque o texto da lei fala em isenções, reduções de bases, que inclui o crédito presumido, então está no mesmo texto legal e é justamente esse texto que está em julgamento. Muito bom. Lucas, queria agradecer aí a sua participação. Queria que você falasse aí as redes sociais e site da Machado Nunes para quem precisar e querer aí novos créditos, recorrer a alguma coisa. Por favor. Tá bom. Eu agradeço o convite, foi um prazer aqui conversar com vocês, com a audiência. O machadonunes.com.br é o nosso site, a gente também tá no LinkedIn e no Instagram, Machado Nunes, né? E espero que vocês gostem aí, espero que quem tá ouvindo aqui vá atrás desse assunto e se interesse, porque realmente, assim, quem não conhece nada de benefício fiscal certamente está deixando o dinheiro na mesa. Certeza, e é um assunto que não acaba nunca, né? Wellington, muito obrigada também, viu, pela sua participação. Bom participar, a gente espera que tenha tido alguma utilidade, né? Algum proveito desse bate-papo que nós tivemos aqui, que foi rápido demais, passou no piscar de olhos. E vamos aí, a Confirp todos já sabem, né? No YouTube tá como canal Confirp, no LinkedIn é Confirp Contabilidade, no Facebook, enfim. Estamos aí nas redes. Fácil nos encontrar. É fácil. Nos sigam lá nas redes, pessoal, para saber dos próximos podcasts, próximos eventos que vão ter lá na Confirp também. E agradecer você, Richard, pela participação. Valeu, Cindy. E até o próximo.